Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Dizem por aí que quem acredita sempre alcança. E eu gostaria de falar que tem um certo cidadão que comenta há muito tempo aqui no canal Piuí o seguinte comentário. Ele presumiu que a gente não gostava tanto assim de filmes violentos, porque a gente criticou o Rambo 5 e tal. A gente não criticou o filme por ele ser violento, mas sim por ele ser ruim. Ele inclusive estava lá no nosso Chocotone de Bosta, um prêmio que a gente avaliava os piores filmes do ano. E esse cara, depois desse evento, de perceber que a gente tinha criticado o Rambo, ele começou a comentar em vários vídeos, sem parar. Em todos os vídeos ele comenta isso. Chato pra caralho, por isso. Anos e anos lendo comentários de Murilo Black, Conexão Zoeira e sei lá qual é o outro nome. E hoje chegou o grande dia, a gente vai atender a esses pedidos tão especiais e falar sobre 5 filmes que são muito violentos, mas que também são muito bons. Então, meus queridos, obrigado por comentarem por tantos anos, esse vídeo é pra vocês. Cara, sério, você que pediu o comentário original, o dono do comentário original, você tem que comemorar, tá? Porque demorou, mas você conseguiu. Você conseguiu! E assim, eu não sou violentofóbico. Na verdade, eu até curto a violência, especialmente com as pessoas que não deixam like no canal Piuí. Então, por favor, se você não quer sofrer algum tipo de violência por minha parte, dá like. Tem certas combinações que chamam a sua atenção. Você fica com vontade de assistir um filme. Olha só, um faroeste com o Kurt Russell, envolvendo muita violência e batalhas entre nativos e tal, sem ser galhofa. Tu lê essa indicação e tu fala assim, pera aí, deve ter algo interessante me esperando. Esse filme chama-se No Rastro da Maldade, foi lançado em 2015. O título original dele também é maneiríssimo, é Bone Tomahawk. E ele tem na capa o Kurt Russell com esse bigodão dele. Da aula é bigode grosso. E você talvez tenha clicado no pôster desse filme em algum streaming pensando assim, cara, vou assistir aqui um filme western padrão, talvez até um filme divertido. E se você for um pai, a chance de você ter clicado é muito maior. Porém, esse filme não é nada do que ele parece ser. E é um filme muito pouco conhecido aqui no Brasil, porque ele foi lançado direto para home video, então ele não passou pelos cinemas, entendeu? E deve ter sido pela violência extrema. Na história, Kurt Russell interpreta um xerife de uma cidade pequena que é encarregado de juntar um grupo de pessoas para ir atrás de 2 outras que foram sequestradas por um clã indígena que tem a fama, olha só, de comer gente. Eles são praticamente o José Serra. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher. Esse filme é sim um western, mas ele também é um filme de terror. Isso porque ele tem vários momentos muito assustadores que terminam com violência. O que acontece aqui nessa história é que o xerife de fato chega nos sequestradores. Porém, ali ele percebe que essa tribo é muito, mas muito mais sinistra do que ele imaginava. E ele é aprisionado por esses nativos. Tem uma cena aqui que eles estão dentro da cela e os nativos chegam do lado de fora, pegam um prisioneiro e eles simplesmente escalpelam o cara, tiram a parte de cima aqui do couro cabeludo dele, depois partem ele ao meio. E esse filme, que custou uma merreca de $1.800.000, é muito bem feito. Assim, a gente não vai nem poder mostrar as cenas aqui, porque elas são extremamente gráficas, mas esse é o filme que se você estiver assistindo na sua casa e a sua mãe passar ali, você vai ter que começar a explicar pra ela o que tá acontecendo, entendeu? Talvez é mais fácil mudar pro Pornhub, que vai ser mais fácil de explicar. Tá batendo uma nessa, safado. Não é um filme que tem violência a todo tempo, mas quando ela acontece, ela é forte, ela é pesada, é muito bem feita e vale muito a sua assistida. É um filme bem memorável, tá? E claro, ele pode cair na seara de críticas falando que glorifica a violência, que exagera aqui ou ali, mas mesmo com isso, mesmo se você tiver esse filtro, ele ainda assim vai ser um ótimo filme de terror, né? Esse aqui é um vídeo sobre filmes violentos. Então, se você acha que o filme violento glorifica a violência, talvez esse vídeo não seja pra você. Tchau, obrigado!
Após o lançamento de A Substância, a diretora Coralie Fargeau está em alta. Todo mundo fala sobre ela, qual vai ser o próximo projeto, porque essa mulher pegou um filme de terror, fez ele ir pro Oscar, lançou um filme muito memorável, mas saiba você que antes de A Substância, ela já tinha lançado um outro filme muito bom e com muita violência, e nós estamos falando de Vingança. Women always have to put up a fight. Na história, a Jen viaja com seu amante até uma região afastada e lá também tem dois brothers do cara. Eles vão caçar, fazer umas paradas que rico e excêntrico fazem e tal, mas após uma sequência de eventos, acabam deixando ela pra trás, pra morrer sozinha. Acontece que essa mulher é braba, isso não acontece, e assim como o título diz, ela vai buscar vingança. Esse é um daqueles filmes que quando estreia no festival começa a vir as notícias de que ele apareceu e o fulano passou mal, o ciclano teve um ataque cardíaco, o outro fez não sei o que. Teve um cara que se cagou, parece. Eu vou cagar na roupa. Teve um cara que se cagou, que se vomitou. Isso porque o filme é bastante violento, vai ter muita cena não só de tiro, mas também alguns outros momentos que lembram até esses filmes mais de body horror, sabe? Tem uma cena bem específica desse filme, que é ela tirando um caco de vidro do pé. Essa cena dá ruim só de pensar nela, e assistindo ela também é uma cena muito bem executada, que te deixa agoniado. A impressão que dá é que pegaram a atriz, enfiaram um caco de vidro no pé dela e falaram: agora tira aí enquanto a câmera filma. Porque não parece maquiagem, é muito real, o som. Sabe quando o som trabalha muito bem e tu começa a sentir dor em ti? Eu tenho esse lance, tá ligado? Quando começam a descrever algumas paradas médicas, cirúrgicas e demonstram isso, começa a doer em mim. É droga. Esse filme aqui tem cena de abuso e depois vai ter a personagem indo atrás de todo mundo e tirando a vida de toda essa galera. Essa sim, é bem dizer, essa personagem ela fez um curso com a nossa querida noiva de Kill Bill e ela é uma dessas pessoas que se vingam de qualquer maneira, entendeu? Se ela encontrar um caco de vidro, ela vai usar. Se ela encontrar um dente de leão, ela vai usar, entendeu? Ela vai usando o que tem no cenário pra se vingar. E também parabéns pra essa garota que deve ter mais litragem de sangue do que uma pessoa comum tem. Porque pelo que ela passa e ela sobrevive ainda, tá de parabéns, né? Muito obrigado. E quem tá de parabéns também é a Coralie Fargeau, que já manda muito bem aqui. O filme é muito bem dirigido e é bonitaço. Ele é bem saturado, assim, bem laranja. É bem massa. Women always have to put up a fight. O cinema já entregou grandes filmes de ação que o Piuí não cansa de falar, como Mad Max, Fury Road e Exterminador do Futuro 2, porque são filmes gigantescos, com sequências de ação que não acabam mais, entendeu? Porque tem caminhão, o caminhão cai, depois o caminhão explode, aí tem um cara tocando guitarra de fogo, entendeu? Pra fazer isso aí é muito caro. É muito dinheiro! Agora imagina você fazer um filme que se torna uma espécie de ícone do gênero com apenas $1 milhão. Foi isso que aconteceu com Operação Invasão, ou The Raid, como também é conhecido, esse filme da Indonésia, dirigido por Gareth Evans, que vou dizer uma coisa, pensa num filme que tem muita, mas muita matança. E a história, meu irmão, é a parada mais simples do planeta. Um chefe da máfia se esconde num prédio e aí um grupo de policiais começa a invadir esse prédio indo atrás do cara. Só que, como é um prédio, eles têm que começar de baixo. E o lance é subir. E a cada andar que eles passam, uma merda nova acontece. Vai ter muita matança. E o Gareth Evans dirige isso aqui de uma maneira muito crua, entendeu? Porque em alguns momentos, se você parar pra pensar, lembra um pouco um Duro de Matar. Tem esse lance do prédio, da invasão, de tentar chegar até algum lugar. Só que aqui a matança, cara, ela lembra um pouco a vibe, às vezes, de um Tropa de Elite, entendeu? Tem uma parada um pouco mais crua nas mortes e tudo mais. Isso você encontra aqui com cenas muito bem coreografadas. E, inclusive, esse filme tem uma continuação que é muito mais violenta do que esse primeiro, tá? O primeiro ele até dá uma economizada na violência, mas o segundo ele extrapola, daí é osso quebrando, é carne dilacerando, é sangue na tela, o tempo inteiro. Esse filme aqui, apesar de não ser tão conhecido, ele é muito celebrado, especialmente na Indonésia. De fato é um filme bem legal, é um filme bem bom, que consegue extrapolar um pouco do habitual cinema local e que fez o protagonista aqui, um ator que eu honestamente não vou lembrar o nome, Iko Uwais, ser alçado até Hollywood. E aí ele acabou indo parar em Mercenários 4, o pior filme de mercenários
que já é uma franquia que não tem filmes bons. Me fudi! Algumas adaptações de mangá para o cinema são desastrosas, como é o caso de Death Note e Dragon Ball Evolution. Outras simplesmente acabam sendo esquecidas, como Speed Racer e Alita, Anjo de Combate. Em casos muito raros, dão certo, como foi o caso da série One Piece e da série Alice in Borderland. Mas existe uma adaptação de mangá que não se encaixa em nenhum desses perfis, porque ela é um caso à parte. Nós estamos falando de It, e não de It a coisa, mas sim de It the Killer, It o assassino. Um filme extremamente violento dirigido pelo Takashi Miike, que é um cara conhecido justamente por gostar muito de sangue. Esse cara é esquisito, tá? Esse cara é dodói. Eu tenho probleminha. Na história, acompanhamos um mafioso sadomasoquista da Yakuza que está procurando o seu chefe desaparecido. E no meio da busca, ele acaba encontrando um assassino sádico chamado It, que é conhecido por realizar seus assassinatos de uma maneira extremamente violenta, né? Ele gosta de brincar ali com ganchos, ácidos, objetos cortantes e tudo mais. Tu vai agoniar, tu vai pedir pela tua alma. E esse filme aqui, de modo geral, é um balde de violência e de sangue, e sempre fazendo uso desses objetos agoniantes, entendeu? Não é um filme que é simplesmente um cara matando muita gente, dando muito tiro, não é o John Wick. Esse aqui é o John Maluco, porque esse cara pega umas paradas muito doidas, assim, tem muito uso de agulha no filme. E aí, meu amigo, você vai perceber que tem um lance meio fetichista junto na violência, porque tem sempre língua, tá ligado? Tem uns negocinhos que perfuram em outras regiões e tal. Então ele brinca com essa parada. Eu sou tarado no sexo. E uma das cenas mais memoráveis, a gente vai ver uma espécie de pururuca feita com um cidadão, porque ele vai prender um maluco com vários ganchos nas costas, assim, vai pendurar ele, deixar ele suspenso e vai jogar óleo quente nas costas. Esse filme é, sem sombra de dúvidas, o pior dessa lista. Ele é o filme mais fraco. Talvez ele seja até um roubo na lista, porque eu acho que ele não é um filme tão bom assim. Ah, mas assim, ele é interessante. Mas se você assistir ele da maneira certa, você vai perceber que às vezes fica até um pouco cartunesco, assim, de tão exagerado que é, entendeu? Então, mas aí que tá, eu acho que ele é uma boa adaptação simplesmente porque ele pega aquilo que já tá no mangá, aquela violência escrachada que o japonês gosta. O japonês gosta de uma violência, né, amigo? Pelo amor de Deus, ainda mais quando mexe violência com sexualidade envolvida. Então tu pega aquilo do mangá, traz pro filme e funciona bem, é uma boa adaptação, sabe? Por exemplo, Berserk, que é um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas que tem sim violência em várias páginas. Tu não consegue transportar isso aí pra adaptação em anime. Geralmente o pessoal lima as partes mais grotescas, entendeu? E esse filme aqui não, ele não faz isso. Ele até deve acrescentar alguma coisa nova aí. Porque tem o Takashi Miike, né? Esse homem tem problema. Eu vejo sangue e dou risada. A Coreia do Sul tem uma certa tradição em lançar filmes de vingança. Aliás, o Park Chan-wook tem 3 filmes que falam sobre vingança que acabaram virando a trilogia da vingança. Eles não são histórias que se continuam, mas é tipo a trilogia do corneto. Tem uma mesma temática envolvida e tal, o mesmo uso de conceitos, mas que não são histórias que se continuam. É verdade. E seguindo essa influência, o diretor Ji Woon-kim também fez a sua própria obra de vingança, que é Eu Vi o Diabo, ou I Saw the Devil, ou Nha Non Nayon. Na história, a gente acompanha um agente do serviço de inteligência da Coreia do Sul buscando o assassino que tirou a vida da sua esposa. Simples assim. A premissa é muito simples e você provavelmente vai reconhecer o protagonista. Afinal, ele é o Mads Mikkelsen coreano, ele é o cara mascarado lá de Round 6. E nesse filme aqui, ele é praticamente o John Wick coreano. Ele é brabo demais. Só que ele é um pouco mais cru, entendeu? E a violência do filme também é um pouco mais aumentada, especialmente quando tem cenas com mulheres, né? Eu sou misógino. Esse sim é uma boa relação com o John Wick, porque de fato é um cara muito brabo, treinado, que tem capacidade pra matar as pessoas, e é isso que ele faz. Ele é um filme que nem o Miguel falou, que não tem medo de tratar violência contra mulheres, que é uma coisa que muitos filmes de ação também não fazem. Geralmente é um cara invadindo um local, vai estar cheio de homens, eles todos ficam se matando ali, mas não costuma ter muitas dessas mortes com personagens femininas. Aqui tem isso também, tem matança pra todo lado. O filme é longo, tem umas 2h30 ou mais, mas ele tá cheio de reviravoltas, entendeu? Então você vai assistindo, pega uma surpresinha aqui, uma surpresinha ali e segue em frente. É um filme bem legal. Pra quem ama violência, é um prato cheio.
Mas assim, diferente do It the Killer, aqui a violência muitas vezes é gratificante, né? Claro que não tanto, porque ela se passa. Mas é que do It the Killer é uma violência que só te causa dor. É uma parada mais Mártires, né? Aqui você já acompanha o protagonista e entende que ele tem um ponto. Talvez você não concorde, entendeu? Mas você vai vendo ele acabar com esses vilões e tem esse lance mais tradicional do cinema americano de você ficar do lado do cara, entendeu? Ele tá matando uma galera e é isso aí, ele vai conseguir cumprir a missão dele. É mais um filme nessa vibe. Vai, planeta! Vai, sangueira! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marque o sininho e comenta aqui outro caso de uma história de sucesso de alguém que lutou demais por um sonho e depois de anos conseguiu. Que felicidade chegar ao fim desse vídeo. Agradecer aos nossos amigos que comentaram durante tantos anos aqui no canal Piuí. Se não fosse por eles e pela insistência deles, esse vídeo não existiria. Tá faltando aquele vídeo do cara que comenta sobre 5 filmes que eu gosto que tu não gosta, 5 filmes que tu gosta eu não gosto, né? É, esse é outro que as pessoas comentam muito e um dia a gente vai ter que fazer, né? Vai.